Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live no canal Fala Mestre. Estamos hoje com o Mário, que é o secretário-geral da PUESP, né, figura carimbada aqui nas nossas entrevistas do Fala Mestre, e também com o Márcio Tubarão. Ele é de Santo André e trabalha aí com uma proposta de pedagogia cooperativa. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é essa pedagogia cooperativa. Lembrando que nós estamos com muitas mudanças no Estado. Nós temos as aulas eletivas, nós temos projeto de vida. Então, ficou uma coisa mais dinâmica e o professor tem que se adaptar aí a esse dinamismo aí da educação. O próprio currículo do Estado pede muito a questão do método ativo. Então, vamos conversar aí com o Marcos Tubarão para saber o que é essa pedagogia cooperativa, como ela pode contribuir para o professor. Vou deixar aí para o Márcio se apresentar e já vou também levar aí uma pequena pergunta, que é se há diferença entre pedagogia cooperativa e pedagogia colaborativa. Bom, primeiramente, queria dar uma boa noite, Mário, boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, né? É muito importante, muito gratificante dialogar aí sobre cooperação, sobretudo, né, em canais tão importantes aí como é o Fala Mestre, um canal que tem como objetivo aí trazer propostas, né, diálogos aí acerca da cooperação, enfim, acerca da nossa sociedade. Então, meu muito obrigado por estar aqui, né, hoje aceitando esse convite, mas, sobretudo, agradecer de coração aí pela oportunidade. Então, eu sou Márcio Tubarão, né, sou educador de coração, né, tenho algumas formações aí na área da educação, sou professor de educação física, pedagogo. Nessa jornada aí consegui transitar aí pelas minhas especializações na área do lúdico, do brincar, dos jogos cooperativos, da pedagogia da cooperação, e recentemente consegui finalizar um mestrado aí na área da educação, né, com a proposta da cooperação. Então, costumo dizer que sou um apaixonado aí pela educação, pela cooperação e pelo desenvolvimento humano, né? Então, tudo que está relacionado a esse desenvolvimento, tudo que está relacionado a boas práticas, tudo que está relacionado a realizar e propor o bem ao próximo, né? Eu tento estar junto, tento estar transitando aí nessas propostas que visam aí, sem dúvida nenhuma, uma cultura de paz, né? Uma cultura de paz não só na educação, mas como em toda a nossa sociedade, né? Então, eu me defino, então, como um apaixonado aí pela educação, pela cooperação e pela cultura de paz, Ricardo. Há uma diferença entre a pedagogia cooperativa e pedagogia colaborativa ou trata-se da mesma coisa? Então, na verdade, né, a pedagogia da cooperação, ela é difundida aqui no Brasil, né, por um grande educador, psicólogo, um grande mestre aqui da cooperação chamado Fábio Broto, né, que lá no final dos anos 80 começou a avaliar, ele ainda como professor universitário, professor técnico de basquete lá da USP, começou a olhar e ver assim como a competição exacerbada, como a competição que ela exacerba no sentido de supervaloriza, né, o vencedor, ela poderia ser prejudicial para o próximo, prejudicial na formação do indivíduo. E aí ele construiu e trouxe aqui para o Brasil os jogos cooperativos, né? De alguma forma, foi o precursor que hoje se encaixa aí dentro de um processo da pedagogia da cooperação. Então, a pedagogia da cooperação, né, é um caminho, é uma pedagogia viva, né, que busca trazer caminhos, trilhas, olhares, para uma relação do ensinar e do aprender de forma horizontal, do ensinar e do aprender de forma cooperativa, de forma colaborativa, nessa relação onde eu sou o tempo todo um mestre e um aprendiz, né? Como diria já o nosso saudoso Paulo Freire, né?
essa relação ela é constante, né? Do ensinar e do aprender. O nosso também antropólogo aí, Carlos Rodrigues Brandão, traz muito isso, né? Quando eu aprendo muito quando ensino, né? E ensino muito quando aprendo. Então, essa relação se faz muito presente na pedagogia da cooperação, que é uma pedagogia, como eu disse, que visa essa relação horizontal, que visa constituir essa possibilidade de eu ensinar, de eu aprender em busca de caminhos mais solidários, de caminhos mais colaborativos, de caminhos mais prazerosos nessa relação de ensinar e aprender em prol, né, da nossa convivência, em prol dos relacionamentos cooperativos e em prol, sem dúvida nenhuma, dessa construção de harmonia dentro da minha comunidade. E essa comunidade pode ser entendida a minha casa, a minha escola, a minha vila, o meu bairro, a minha associação, a minha igreja, né, a minha cidade, o meu estado, o país, o planeta, ou seja, não tem fim, né? Então, quando eu penso nessa harmonia da minha comunidade, eu estou pensando desde a minha casa até o nosso país, até lá a escola, a minha sala de aula, esse relacionamento colaborativo, né, que é, de fato, a pedagogia da cooperação. Então, a pedagogia da cooperação, ela não está afincada somente na educação, pelo contrário, né? Vamos entender aqui a educação como algo macro, não uma ilha dentro da sociedade, né? Então, quando eu penso, então, por exemplo, a nossa escola, eu tenho que entender que tudo que cerca ali a região, que cerca a nossa cidade, ela se espelha ali também e reproduz muitas vezes no sistema educacional. Então, por isso que a pedagogia da cooperação ela é tão importante, não só no contexto educacional, mas, sobretudo, no contexto social, né? Então, rapidamente, numa breve introdução do que seria, né, a pedagogia da cooperação, sobretudo saudando aqui o Fábio Broto, que é um dos percussores da pedagogia da cooperação aqui no país, aqui no Brasil. Ótimo. Pegando esse gancho do Fábio Broto, você falou que ele começou no esporte, né? Essa relação da educação com o esporte, ela é bem antiga, né? Nós tivemos em Esparta, né? Eles tinham muito isso, a questão do esporte. Platão também comenta, né, na sua República. Aí eu gostaria de saber se essa pedagogia cooperativa, ela pegaria a que fase? Por exemplo, no Fundo 1, quando a gente está tendo aí o início do juízo de valor das crianças, ela entraria no Fundo 1 ou seria uma coisa mais do Fundo 2 ensino médio? Eu costumo dizer, viu, Ricardo, que a pedagogia da cooperação, os jogos cooperativos, todos os processos aí que compõem a pedagogia da cooperação, que eu vou falar um pouquinho sobre esse processo daqui a pouco, mas eu digo a você que a gente tem que trabalhar isso desde a educação infantil, né? Se o foco maior é, de fato, um ser humano mais colaborativo, um ser humano que aprenda a conviver, um ser humano que aprenda a socializar, né? Hoje nós vemos aí cada situação de intolerância, né? Intolerância nos mais diversos aspectos, mas, sobretudo, a intolerância humana, né? Então, eu acho que a competição ela é super importante na construção social do ser humano, mas é importante saber competir também. Então, isso que a pedagogia da cooperação traz. Eu posso apostar uma corrida com você, Ricardo, uma com o Mário aqui, e vencer vocês de forma respeitosa, né, e acabando ali, a gente se abraçar, um respeitar o espaço do outro, ou eu posso competir com você, Ricardo, passando uma rasteira, empurrando o Mário, eu vou chegar lá na minha vitória, mas qual o custo dessa vitória? Ah, mas o mundo é competitivo, de fato, né, muitas questões aí, por exemplo, vamos ter um concurso público, só tem uma vaga, e nós três vamos prestar para o mesmo cargo. Nós podemos estudar juntos, nós podemos compartilhar aí conhecimento, você pode trazer, Ricardo, algo que eu vou aprender com você, eu posso te ensinar algo, ou seja, como eu disse no início, a gente ensina e aprende o tempo todo. E aí, no final, obviamente, por questões, eu vou ficar com a vaga ou você, mas isso não vai impedir que eu tenha copiado a sua prova, que eu tenha
simulado que você estava colando para você perder a sua prova, enfim, eu não preciso criar artimanhas para chegar na vitória. Então, a competição, como você bem disse, que ali no Fundamental 1, a gente já começa ali a trabalhar a questão das regras, né, a criança ali, ela consegue já vivenciar alguns jogos com uma regra um pouco mais complexa. É importante que, desde lá do infantil, eu promova nesse ser, nessa criança, atitudes cooperativas, muito, muito bem que nessa fase, muitas vezes ela ainda está no egocentrismo, né? Ela está nessa fase, mas vou dar um exemplo aqui, eu posso pedir para que todas as crianças busquem o banco lá na quadra e traga para o pátio, por exemplo. Uma criança sozinha não vai conseguir trazer o banco. Ela vai chamar, vamos lá, as 10 crianças pegar o banco. Elas pegam o banco, e quando o professor perguntar quem trouxe o banco, muitas vezes ela vai dizer, fui eu, a outra vai dizer, fui eu, cada um vai achar que foi ele, mas no final se uniram em pró de um objetivo comum. Qual era o objetivo? Trazer o banco, né, para o professor, trazer o banco ali para o pátio. Então, respondendo aí efetivamente a sua pergunta, eu acho que a pedagogia da cooperação ela pode ser inserida e deve desde a educação infantil, né? Desde o infantil, com estímulos, com diálogos, com atividades de sensibilização, e nem que ainda ali a criança não compreenda na sua essência essa ação do cooperar, mas a gente já vai estar plantando uma sementinha para que quando ela chegar lá no ensino médio, ela consiga ser um jovem que respeite não somente os combinados, as regras, os acordos ali da escola, mas também da sociedade, né? Infelizmente, hoje nós encontramos um cenário que muitos jovens não têm mais sequer o respeito, né, com os pais, o respeito com os educadores, né? Então, se a gente não plantar desde cedo, cada vez mais eu temo que não iremos colher, né? Então, eu acho que a pedagogia da cooperação deve ser trabalhada, é claro, né, respeitando a faixa etária, respeitando os seus procedimentos, respeitando os limites ali daquela idade, mas sim, plantando desde a educação infantil, com certeza. Ótimo. Você falou sobre os processos da cooperação, aí eu ia fazer alguma pergunta sobre o que já existe na educação, que a gente pode falar, olha, isso daí é da pedagogia da cooperativa, da cooperação. Por exemplo, a gente tem um contrato didático, uma coisa que a maioria dos professores fazem. Eu acredito que isso aí esteja dentro. E quais seriam os processos e o que hoje já existe que faz parte mesmo dessa pedagogia? Tá, vamos lá. Então, a pedagogia da cooperação, ela possui 5 P's, né? Eu falei aqui dos processos, mas ela possui 5 P's. São os princípios, os procedimentos, os processos, as práticas e o propósito, né? Então, se vocês me permitirem, a gente pode transitar um pouquinho por cada P desse, né, que talvez, para quem está acompanhando, para quem vai assistir essa live depois, eu acho que a gente consegue esmiuçar um pouquinho cada Pzinho desse, né, que quem for visitar ali o Google, né, dar um Google lá, Pedagogia da Cooperação, vai ver que esses P's são representados em uma borboleta, né? Então, cada Pzinho dessa... Por que a borboleta? Porque representa a transformação, representa essa mutação, muitas vezes, de uma cultura que valoriza o individualismo, uma cultura que valoriza o vencedor, uma cultura que valoriza o excesso da competição. Então, a proposta é que, com a pedagogia da cooperação, a gente possa ir mudando esse olhar, a gente possa ir se transformando, não só transformando a nossa realidade profissional, mas o nosso interior. Para mudar o outro, eu preciso mudar a mim mesmo antes, né? Então, não adianta eu ir lá falar de cooperação se, na sala dos professores, eu estou lá descendo a lenha no Mário, descendo a lenha no Ricardo, falando mal do José, criticando a Maria. Isso não... Porque o aluno vai chegar, pô, Marcos, mas você está falando em cooperação aqui, e lá na sala dos professores você está brigando, você está xingando. Então, isso, de fato, não é nada legal, né? Então, eu preciso ter esse olhar
para o meu interior, buscando essa transformação. Por isso que a simbologia que marca a pedagogia da cooperação é a borboleta. Então, ótimo. Então, deixa eu ver se o Mário, você quer falar alguma coisa antes dele começar a sintetizar os 5 P's? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar aí o Márcio e tal, né? Dar boas-vindas para ele, o pessoal que está nos assistindo agora nesse momento, né? Uma boa noite do mundo. Assim, eu sei que eu não quero interromper seu raciocínio, Márcio, mas, assim, eu sou professor de História, né? E a gente estuda, enfim, a origem do ser humano e tal, né? Então, o ser humano não foi através da competição que ele conseguiu sobreviver e tal, né? Passar por várias etapas e tal, né? Para poder chegar hoje no Homo sapiens, né? Que nós conhecemos. Foi através da cooperação, entendeu? O ser humano, lá na pré-história, né? Se a gente for analisar, pegar aí os esqueletos, né? Que foi encontrado o homem, inclusive o Homo sapiens, né? Eles eram muito pequenos, né? Em torno de 1 metro, 1 metro e pouco, né? 1,10 m, 80 centímetros. Era muito pequeno, né? Então, assim, como é que esse ser, entendeu? Esse ser vivo, né? Vou falar aqui animal, porque tem a questão religiosa, então, enfim. Mas como é que esse ser vivo, né? Ele conseguiu sobreviver, assim, passou por vários períodos, enfim, na era glacial, tal, né? Ou seja, e depois ele conseguiu também... de uma certa forma, né, ocupar todas as partes do planeta, todos os continentes, entendeu? Essa mesma espécie, né? E não foi através da competição, foi através da cooperativa, né? Ou seja, um cooperando com o outro, enfim, você tem uma guerra, um inimigo lá em comum, você vai ter que unir tal força, né? Um animal, enfim. Eu acho que a gente, essa ideia assim que deu certo, e nós esquecemos um pouco, né, assim, da questão da cooperação, e nós vivemos agora um momento de competição. Eu não sei se a competição é o caminho correto para poder manter a espécie para durar aí mais 150, 160, sei lá, 200 mil anos, né? Enfim, acho que é isso aí. Queria colocar essa observação. Não, Mário, perfeito a sua observação, né? Perfeito, é isso mesmo. Em qual momento nós nos perdemos? Né? Em qual momento que a coisa caminhou para o lado errado, vamos dizer assim? Porque é isso mesmo, é o que você falou. Na antiguidade, se não houvesse essa cooperação, a espécie não ia sobreviver, né? Hoje, nós estamos vivendo uma pandemia. Há 1 ano atrás, em março do ano passado, quando foi decretado o início aí do lockdown, vamos parar tudo, nós percebemos que não pode sair, muitas campanhas de cooperação, as pessoas colocando cartazinho nos prédios, não sei se vocês lembram disso, eu vou ao mercado para você, não saia de casa, eu vou comprar o arroz para você. Olha quantas campanhas sociais. Então, na história da cooperação, a cooperação ela se evidencia também em grandes tragédias. Quando há uma tragédia, há uma questão, é a mostra da essência humana. Na dificuldade, nós tiramos a nossa capa, que é essa capa que você trouxe, às vezes, da competição, de ser o mais forte, disso, daquilo, para mostrar o que de fato somos. Existe uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, que ela fez diversas pesquisas em várias regiões do mundo, e, de fato, há lugares ainda que não se conhece a competição, e contrapondo muitas teses que somos, por essência e por natureza, competitivos, né? Então, é importante você trazer esse olhar para a gente dialogar sobre isso, né? Há muitos pontos, a essência é competitiva, é cooperativa, mas eu acredito com pesquisas e acredito mesmo que a essência humana é cooperativa, né? E que, em algum momento, a meritocracia entrou com tudo aí e nós acabamos acreditando que a competição é o caminho. E eu defendo hoje, sim, em alguns momentos, que a competição a competição e a cooperação são interações sociais da nossa humanidade.
Isso é um fato, né? Mas é necessário estimularmos, sim, dentro do contexto educacional, ambientes que favoreçam e propostas que valorizem a cooperação. Sem dúvida nenhuma, o caminho para a nossa sobrevivência enquanto sociedade. É o caminho para a nossa transformação. Então, concordo, Mário, se em algum momento nós perdemos esse olhar, é o momento, sem dúvida nenhuma, de retomarmos com tudo e cada vez mais pautados aí em ações que valorizem essa essência do ser humano, que é a cooperação. Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre os 5 princípios. Tudo bem, sim, Márcio? Aí depois eu ainda tenho mais algumas questões. Então, vamos lá. Eles são hierárquicos? Não. Muito, então, os P's, né? E aí eu vou falando, tá, Ricardo? A hora que você tiver alguma questão, o pessoal que está assistindo, acompanhando, quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá, pessoal? Isso é um bate-papo de amigos aqui, como eu disse no... uma pergunta que não está aparecendo o nome para mim, mas apareceu aqui, ó. O capitalismo é competitivo. Veja, as tribos indígenas trabalham de maneira cooperativa. Alguns clãs do continente africano também. Perfeito. Eu não sei se você está vendo, Ricardo, quem que colocou isso? Sim. Então, Márcio, é que nós não colocamos o nome e a foto da pessoa. Entendi. Depois aí, direitos autorais, alguma coisa. Perfeito. Tá bom? Então, mas é eu o usuário agradeço. do Facebook lá do grupo. Legal. Parabéns aí, não sei se é ele ou ela, por essa reflexão. Uma boa. Vai aparecendo aqui, eles podem escrever que nós vamos jogar. Então, pode legal. Começar aí falando dos P's. Tá bom. Então, nós temos aí esses princípios da pedagogia da cooperação, que não só da pedagogia da cooperação, mas princípios da nossa humanidade. O primeiro princípio é o princípio da coexistência, né? Eu preciso coexistir, eu preciso me colocar, né, como um parceiro do outro, eu preciso valorizar esse outro na construção do meu ser. Então, a essência de coexistir é um dos primeiros princípios da pedagogia da cooperação. O segundo princípio é o princípio da convivência, tá, Ricardo? E é claro que eu estou trazendo aqui de uma forma bem direta, assim, até por uma questão do tempo. Então, o segundo... né? Isso. O segundo, porque nós vamos chegar nos processos que você falou, que são, de fato, ações que a gente consegue mensurar que já acontecem em algumas escolas, já acontecem em diversos locais. A convivência, um segundo princípio, ou seja, é necessário saber conviver com o outro, né? Foi o que o Mário trouxe para a nossa sobrevivência. É inadmissível, né? Me corta o coração quando você vê uma matéria, o fulano matou o ciclano por causa que ele tomou uma fechada no trânsito, por conta que brigou. Isso dói muito para mim ouvir isso, assistir essas matérias. Então, o princípio da convivência é fundamental. O princípio da cooperação, terceiro princípio. Acabei de dizer aqui, nessa pandemia, a essência do ser humano está vindo à tona, com força, muitas vezes. Márcio, mas também tem barbaridades acontecendo nessa pandemia. Com certeza, né? Mas nós temos, Ricardo, e eu quero cravar isso aqui para você, para os nossos amigos e amigas que estão assistindo, aonde eu quero colocar a minha lupa, Ricardo. Se eu quero colocar a lupa nas conquistas, nas vitórias, ou eu quero colocar a minha lupa nas derrotas, nas tragédias. É claro que eu não posso negar a violência. Quando eu vou falar, por exemplo, de cultura de paz, eu não posso negar a violência. Pelo contrário, eu tenho que olhar para ela, porque é a partir disso que eu vou ressignificar com essa cultura de paz. Mas eu não posso colocar isso num pódio, num lugar mais alto. Tanto é que eu tenho uma frase que eu uso muito, que é assim, eu costumo minimizar as minhas derrotas e os meus problemas e maximizar as minhas conquistas e as minhas vitórias. Então, isso é um convite que eu faço para os amigos e amigas que estão assistindo. Tentem sempre olhar para o lado cheio do nosso copo,
né? Tem aquela questão que um copo, quando está com a água ali pela metade, você pode entender que aquele copo está meio cheio ou meio vazio, né? Então, vamos tentar olhar sempre que ele está quase cheio, né? Tá meio cheio, vamos olhar para cima. Então, colocar nossa lupa sobre as vitórias, sobre a cooperação, ao meu ver, é um caminho muito interessante. E, por fim, o último princípio aí da pedagogia da cooperação é o viver em comunidade. E aí o Fábio Broto brinca muito com as palavras, né? É comum, hífen, unidade. Então, de uma unidade comum, que eu trouxe aqui no início, que pode ser a minha casa, pode ser a nossa rua, pode ser a minha igreja, pode ser a minha escola, pode ser a minha sala de aula, pode ser a sala dos professores, ou seja, essa comunidade, né, estabelecer boas relações nessa comunidade. Então, Carlos, esses são os 4 princípios da pedagogia da cooperação, que, na verdade, como o próprio, né, idealizador da pedagogia da cooperação traz, o Fábio Broto, são princípios para a nossa vida, né? São princípios que prezam aí o ser humano. E como eu disse no início, se eu entender que a escola não é uma ilha, se eu entender que a escola não está isolada de todas as outras discussões, de todos os outros temas e assuntos, eu viver numa sociedade mais cooperativa, eu viver em ambientes mais colaborativos, isso, sem dúvida nenhuma, vai chegar lá na nossa sala de aula, dentro e fora, são importantíssimos, né? Bom, Márcio, muito bom. Bem interessante mesmo. Lembrando, né, cara, que é uma pincelada mesmo, né, dentro de cada princípio desse, nós temos grandes autores, grandes referências que dialogam sobre cada tema desse, né, então, tem muito material legal, muita coisa boa sobre somente aí, só pelo que eu falei até agora, só dos princípios aí da pedagogia da cooperação. Os jesuítas trabalhavam com uma coisa chamada de emulação, mas eu acho que ela era um pouco diferente, né? Era uma competição também, mas eu acho que eles ainda tinham uma certa meritocracia na emulação. Então, essa cooperação, pelo visto, é bem diferente, né, da emulação dos jesuítas. E lembrando, mais uma vez, né, a importância também desse processo da competição, né? Então. Os jogos cooperativos, eles nascem dessa supervalorização da competição. Então, isso para os professores aqui que estão acompanhando, e de forma geral outros profissionais, é importante ressaltar isso aqui, né? Em muito tempo, eu olhei só um lado da moeda, eu olhei só para o lado da cooperação, e vi que não, e vi que a competição também é essencial e fundamental. Agora, como eu vou mediar uma ação competitiva, é de fato o que vai ou não trazer os benefícios ou só os malefícios da competição. Então, o meu papel enquanto facilitador de um processo competitivo, um mediador, ele é fundamental, porque se eu naturalizo, por exemplo, que num jogo, numa atividade, Ricardo, sempre você não é escolhido, sempre você é excluído, e eu acho que isso está certo, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu, particularmente, acho que não podemos naturalizar esse processo, e sim criar possibilidades e oportunidades para que você, mesmo em alguns momentos, não tendo certas habilidades para aquela proposta, você também seja incluído no processo, você também tenha a oportunidade de vivenciar e de estar junto aí nessa ação. Tá bom, Ricardo? Então, para fechar, era isso que eu queria falar sobre os princípios, né? E aí, lembrando, temos também os procedimentos, os processos, as práticas, né? E o propósito aí da pedagogia da cooperação. Tudo isso dá um suporte didático, né? Seja para toda e qualquer disciplina, em matemática, língua portuguesa, inglês, por exemplo.
Sim, sim, sem dúvida. A pedagogia da cooperação, ela cita e menciona a sua transversalidade, né? Ela, na sua essência, trabalha com as artes, com as tradições, né? Com a filosofia, com a ciência, ou seja, ela usa de itens transversais para todas as disciplinas, até porque nós chegamos no nosso segundo P, pegando esse gancho, que são os procedimentos. E os procedimentos, Ricardo, estão inseridos em qualquer momento, em qualquer disciplina. Então, vou citar alguns aqui. O círculo e o centro é um dos procedimentos da pedagogia da cooperação. Tradicionalmente, o círculo é usado para reunir as pessoas em momentos de celebração, né? Momentos ali de comemoração. Então, se a gente for pensar lá atrás, no momento de caça, onde eles iam ali na fogueira, assar ali a sua comida e dividir, então já era um momento de celebração. Então, a cooperação, ela valoriza muito a questão do círculo e do centro. Então, em algum momento, professor, que você puder realizar uma ação, muitas vezes nós sabemos as dificuldades numa sala, às vezes até por questão física, né, de colocar as carteiras em círculo e tal, mas em outros momentos que forem possíveis, sim, utilizar desses procedimentos da pedagogia da cooperação para auxiliar, seja na sua disciplina de português, matemática, história, geografia, inglês, biologia, enfim, independente, esses procedimentos estão atrelados à sua ação. E o centro, o círculo e o centro, então, representando a fogueira, ali, representando esta ação de estarmos juntos, de estarmos ali conectados, né? Tem um outro procedimento muito legal aqui, da ensinagem cooperativa, né, que é uma perspectiva de eu conviver, de eu ter consciência, de eu compartilhar a minha essência para eu usar a minha transcendência. Ou seja, se eu me conheço, eu coloco o que tenho de melhor a favor do outro. Então, isso passa a ser uma ensinagem colaborativa. Isso é um procedimento também da pedagogia da cooperação, que é um pouquinho diferente da aprendizagem cooperativa. A aprendizagem cooperativa, nós vamos falar daqui a pouquinho, citar, na verdade, que ela entra dentro dos processos da pedagogia da cooperação. Agora, a ensinagem cooperativa, ela faz isso, né? Então, eu tenho a minha consciência, eu compartilho a minha essência, e aí eu tenho a minha transcendência, ou seja, eu consigo, quando eu coloco para fora, eu consigo atingir o outro, eu consigo contribuir com o outro. E mais um procedimento que eu queria citar aqui, que eu acho que é muito importante, é começar as ações, muitas vezes, do mais simples para o mais complexo, né? Então, isso é usado muitas vezes, né, nessas questões até das metodologias ativas, das metodologias cooperativas, numa perspectiva do quê? De avaliar e reconhecer o conhecimento prévio, né? Como o Paulo Freire sempre dizia, partir desse conhecimento do que esse ser traz, né? Então, dentro de uma proposta de cooperação, é muito importante isso, e dificultando o processo aos poucos. Muitas vezes eu tenho um grupo, vamos trazer um exemplo aqui, eu tenho um grupo ali que vive questões de extrema violência, de agressividade, de questões relacionadas muitas vezes até ao crime, né? Até ao crime, e eu vou e quero realizar uma dança circular com eles, com jovens de 14 anos. Você vai pedir para o jovem dar a mão para o outro, ele vai empurrar o outro, ele vai dar soco, fala, não vou dar a mão para o menino, não. Tem as questões, muitas vezes, de gênero, que são importantes. Então, por que não iniciar um processo com um filme, com um vídeo, com uma leitura, trazendo essa consciência? Alguns vão dizer que não, eu já vou começar da competição mesmo. Pode ser, mas uma sugestão que eu deixo é ir do mais simples. Antes de promover esse contato, trazer essa reflexão para o individual. E, a partir disso, eu vou gerando uma reflexão no coletivo. Então, reconhecer isso, né,
Então, sensibilizar o grupo, depois partir para algumas dinâmicas cooperativas, algumas atividades mais simples, depois, sim, começar a promover alguns jogos cooperativos, algumas atividades mais contato, depois colocar a competição para ver se tudo isso que eu tentei deu resultado, ou seja, lembra da corrida? Se eu consigo correr com você, Ricardo, e não preciso passar uma rasteira em você para eu chegar primeiro, a gente possa competir de forma solidária. E, por fim, fazer uma dança circular, por exemplo, celebrar. Então, esses procedimentos devem ser, sim, respeitados, ao meu ver, para que a gente consiga fazer aí um processo colaborativo, né? Então, assim, fechamos aí alguns procedimentos da pedagogia da cooperação. É interessante que exige o planejamento, né, do professor, né, para fazer esse tipo de trabalho. Sim, Ricardo, sem dúvida. Tudo isso, obviamente, reconhecendo ali o seu local de trabalho, reconhecendo quem são os atores aí desse processo, né? Qual o ciclo que você está atuando, né? Se você está lá com infantil, uma proposta, se você está com Fundamental 1, outra, com ensino médio, outra, Fundamental 2, outra, ensino superior, outra, né? Falando em ensino superior, eu defendo muito uma bandeira, Ricardo, que essa pedagogia da cooperação, que esses processos, essas metodologias, deveria ser uma disciplina obrigatória aí na formação dos docentes, né? Eu sinto muita falta. Aqui é mais uma questão, ela é bastante, uma aprendizagem meio vivencial, né? Daria para mensurar alguma coisa dela? Cara, cortou um pouquinho aqui, eu não te ouvi, desculpa. É que você falou do ensino superior. No ensino superior acabaria sendo na didática, né? Mas não daria para mensurar, né? Não, eu acho que deveria ser, não só na didática, mas deveria ser uma disciplina mesmo, porque hoje existe a pós-graduação em pedagogia da cooperação, né? Já existe, acontece lá na Unip, aqui em São Paulo, e mais 4 ou 5 estados do país, que é uma pós-graduação organizada, elaborada e celebrada pelo Projeto Cooperação, no qual o Fábio Grotto é o idealizador, que existe o Projeto Cooperação desde o ano 2000. Eu, em 2010, 2011, fiz a pós-graduação lá em Santos. Na época, não existia aqui em São Paulo. Então, durante 2 anos, eu desci a serra, uma sexta-noite, um sábado e um domingo. Era essencial e fundamental essa vivência. Então, por isso que eu digo a você, extremamente, sim, é possível mensurar. Hoje, quem quiser, entra lá no site Projeto Cooperação, tem um item lá no site deles, onde existem os TCCs, onde existem já projetos, né? A minha dissertação de mestrado, Ricardo, foi totalmente pautado na pedagogia da cooperação, em um trabalho que eu realizo com a formação de educadores e de educadoras, já são formados por essa metodologia em um curso que eu idealizei desde 2017, mais de 150 profissionais. Então, já são 9 turmas, né? É um curso de extensão, vamos chamar assim, né? Trazendo para a realidade da educação, um curso aí que varia de 10 a 15 encontros, né? De quase 3 horas cada encontro. Hoje, esse curso eu organizo e ministro pelo online, nós conseguimos trazer para o online, mas até antes da pandemia eu realizava esse curso aqui na Prefeitura de Santo André, e nós formamos aí mais de 100 profissionais na época da Prefeitura, e agora no online já são mais de 50 profissionais aí, que são transformados por essa metodologia. E esse projeto aqui em Santo André eu usei como a minha dissertação. Então, eu trabalhei com 45 educadores e educadoras que tinham passado por essa vivência. Então, sim, hoje, cientificamente, né, já tem muitos trabalhos, algumas dissertações, né, já nessa linha. Então,
mostrando que a pedagogia da cooperação, quando usada na formação docente, ela é um diferencial, sim, não só na prática pedagógica, mas na sua relação humana. Então, eu venho defendendo cada vez mais, Ricardo, essa proposta, além da sala de aula, que isso seja um processo para a vida, porque uma pessoa que consegue ser mais cooperativa, ela vai ser um filho mais cooperativo, ela vai ser um marido mais cooperativo, uma esposa mais cooperativa, um patrão, se for o caso, mais colaborativo, um funcionário mais cooperativo, ou seja, não tem fim, percebe? Ao invés de eu ser só um professor mais cooperativo, eu posso ser um humano mais cooperativo. Então, respondendo a sua pergunta... Na indústria já tem, né? Sim. A pedagogia da cooperação... Isso. A pedagogia da cooperação, ela também está nas empresas hoje. Há um contrassenso e até um certo debate, né, de como a pedagogia da cooperação é utilizada nas empresas, estimulando aí o capitalismo de alguma forma, né, esse excesso de produção, mas isso é um outro debate, né, o foco, de fato, é que isso possa levar as empresas a pensar um pouco mais no colaborador, a ter momentos de mais cooperação dentro desses processos, para que o funcionário, a funcionária ali se sinta mais prestigiado também, né, então tem esse caminho que eu acho que é essencial. Eu mesmo, nas minhas andanças aí universitárias, né, tive a oportunidade já de, hoje sou professor da pós-graduação lá da FASB, né, em São Bernardo, também do Instituto Luiz Mascarenhas, em Diadema, e também, agora encerrei um vínculo, mas dei aula aqui na Unipec, em Santo André, durante aí mais de 5 anos, né, então, essa caminhada universitária, eu coloquei em prática tudo isso que eu estou falando a você. Então, quando eu trago alguns relatos aqui, de fato, são de experiências. Enquanto educador que sou de educação infantil, de Fundamental 1, né? Hoje trabalho na Secretaria de Educação de Santo André, então não estou diretamente na sala de aula, mas isso foi agora em 2017, que eu fui para a Secretaria, mas de 2008 até 2016, sempre em sala de aula, na maioria do tempo, trabalhando com educação infantil, Fundamental 1, EJA, em alguns momentos, ou seja, consegui colocar em prática tudo isso que eu estou dizendo a vocês aqui, e posso afirmar, sem dúvida alguma, funciona, né? Basta a gente aceitar esse desafio e colocar em prática essa tão transformadora, né, metodologia, abordagem que é pedagogia da cooperação. Na sua vivência com os alunos, você falou da EJA, né? E a EJA nós temos um grande problema, que é a questão da evasão. O aluno vem, uma semana, some, aí aparece. Ou seja, é motivar, né, o aluno da EJA. A evasão, ela também é muito grande no ensino médio, vamos descobrir agora, né, com o retorno das aulas, muita preocupação. E para os alunos, você sente que eles, né, abraçam bem isso daí, apesar de algumas dificuldades que você já citou? Aí, né, Ricardo, eu vou aproveitar o seu gancho para trazer esses processos, né? Isso, vamos falar desse processo. Já é um leque muito legal, porque são esses processos que vão deixar essa aula muitas vezes mais atrativa, essa aula com assuntos mais diversificados, com algumas propostas. Então, a pedagogia da cooperação, ela traz como alguns processos, vou citar alguns, tá? Os jogos cooperativos, né? Os jogos cooperativos que já é uma realidade, né? Hoje, ele é citado em concurso público, né? Ele é utilizado em algumas cidades, já é currículo, né? Já é currículo. Eu e o professor Claudemir, né? Professor querido, parceirão, nós utilizamos, inclusive, a Diadema, em 2012, numa escola estadual, que me fugiu o nome agora, não sei se o Claudemir está acompanhando, ele vai poder lembrar. O Claudemir era professor de geografia nessa escola, e fomos convidados pela Secretaria Estadual para realizarmos algumas oficinas com jogos cooperativos.
E depois vocês, quem estiver assistindo, pode acompanhar esse vídeo. Está lá no YouTube como Jogos Cooperativos Conquistam Alunos da Rede Estadual. Então, depois anotem aí e coloquem lá no Google, no YouTube assim, Jogos Cooperativos Conquistam Alunos da Rede Estadual. E vocês vão ver alunos de sexto e sétimo ano realizando jogos cooperativos na prática. E depois, Ricardo, eles mesmos trazendo... Eu não sei, Ricardo, se dá para compartilhar esse vídeo na sua tecnologia aí, não sei, mas se não der, depois as pessoas acessam. Isso, ó, Jogos Cooperativos Conquistam Alunos da Rede Estadual. Depois fiquem aí o convite para vocês assistirem. E aí é na prática, é na ação. A cooperação, Ricardo, acontece no fazer, acontece na atitude. Não adianta eu vir aqui falar para você que cooperar é lindo, a pessoa está assistindo aqui a live, vai me pesquisar lá no YouTube e vai ver que eu não faço nada disso que eu estou falando. Não, é a minha prática, Ricardo, é o que eu vivo, é o que eu acredito. Então, você, amigo, amiga que está assistindo, vá lá depois e você vai ver na prática. Então, os jogos cooperativos é um desses processos, talvez o mais tradicional dentro da pedagogia da cooperação. Outro processo incrível que compõe os processos da pedagogia da cooperação, as danças circulares sagradas, né? Antiga, que compõem isso, que é você unir as pessoas, dar as mãos para as pessoas, trabalhar a união, trabalhar a cooperação, trabalhar o estar junto com o outro, o fazer junto com o outro, o conviver com o outro. Na dança circular não tem certo e errado, se você errou ali, a dança segue, né? Então, isso é incrível. Nesse vídeo aí, Jogos Cooperativos Conquistam Alunos da Rede Estadual, nós fizemos também danças circulares com eles, foi fantástico. Temos outro processo incrível, a musicoperação, que é a música e a cooperação, muscoperação. Um dos percussores é o Rodolfo Martins, um professor lá de Santos, da Baixada Santista, faz um trabalho incrível, que é o quê? Você trazer a cooperação através da música, você trazer as emoções do ser humano através da música, você dialogar sobre valores através da música. Eu tenho, inclusive depois eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, um CD, né, em 2017, eu lancei um CD com músicas que estimulam a cooperação. Então, o CD chama Professor Márcio Tubarão, Cantando e Cooperando. Também tem os vídeos lá no YouTube, no final vou deixar aqui os meus canais, né, mas depois vocês acessem lá. É só colocar no YouTube lá, Professor Márcio Tubarão, Cantando e Cooperando, tem bastante coisa, tem 10 clipes lá de danças, com essas músicas, também na prática, viu, Ricardo? Então, é fazer, né? Musicoperação, temos também um outro processo muito bacana, que é a comunicação não violenta, né? Que é um assunto muito em pauta, cada vez mais formações nesse sentido. Então, a comunicação não violenta. Temos o Word Café, que é um diálogo aí muito bacana para você construir acordos de paz, para que você possa aí celebrar, né, junto com o outro. Temos também outros processos incríveis, como o diálogo, né, exercitar o diálogo. Temos também a transformação e mediação de conflitos. Isso tudo também pode aparecer de uma forma muito bacana na sala de aula. Temos o lúdico e a cooperação como um processo muito bacana, você trabalhar a cooperação através do brincar, você trabalhar a cooperação através da ludicidade, você trabalhar a cooperação de forma prazerosa, sem dúvida nenhuma, é um movimento incrível. Temos também essa relação dos jogos competitivos e dos jogos cooperativos, né? Temos também as ações de voluntariado, a cooperação em comunidade, né?
Eu e o Claudemir temos um projeto chamado Transforma Mais, e nós realizamos ações sociais desde 2011, né, desde 2011, lá na Chapada Diamantina, na Bahia, lá no Vale do Ribeira, em Diadema, aí já realizamos ações no Morro dos Macacos, aí, também aqui em Santo André, em São Bernardo, enfim, muitos locais nós já fizemos ações aí, inclusive estamos com uma ação do bem nesse momento de pandemia, já doamos aí quase 100 cestas básicas nessas últimas 3 semanas, inclusive o Claudemir fez uma live, né, organizamos uma live esse final de semana. Então, assim, Ricardo, são processos de ação, são processos de colocar a manga para cima e fazer, e testando. Aos professores que estão aqui, Márcio, mas tem uma receita? A receita que eu sempre costumo dizer é fazer. É fazer, é ver a aceitação dos alunos, das alunas, é ir fazendo ajustes, é tentando entender o contexto que você está inserido, é tentar entender a comunidade que você está inserido, os colegas de trabalho que estão aí ao seu redor, é tentar agregar e não desconstruir. Então, estou num diálogo com o Ricardo não está aceitando, vamos lá, vamos dialogar, vamos usar a comunicação não violenta, vamos trazer a cooperação para a prática, né? Então, não tem o conflito, pessoal. Márcio, e o conflito? O conflito, pesquisas mostram que nos ambientes mais colaborativos, nos ambientes mais cooperativos, são os ambientes que possuem o maior número de conflitos. Porque quando eu estou no ambiente cooperativo, eu não tenho medo de falar o que eu penso, de me expor. O que eu tenho que tomar cuidado é para que esse conflito não vire um confronto. O confronto, sim, é prejudicial para as relações, é prejudicial aí para o andamento da nossa rotina. Então, com respeito, com ética, e principalmente, como diria Leonardo Boff, num livro chamado Saber Cuidar, o cuidado é essencial para um mundo melhor. Então, é fundamental que eu olhe com muito carinho, com muito amor para o outro, né? Então, esses são alguns processos aí, Ricardo, que colocados em prática, sem dúvida nenhuma, atingem resultados incríveis. Ótimo, muito obrigado, Márcio. Nós já estamos aqui para encerrar, né? Passamos aí um pouco dos 45 minutos, que a gente coloca o tempo de uma aula, que é para ver como que uma aula não dá para muita coisa, né? E nós não fizemos chamada nem nada. Imagine o professor na sala de aula. Perfeito. Então, um abraço aí, agradecer aí a sua presença, eu fiquei muito empolgado, gostei bastante. Isso é uma preocupação que eu tenho já há muito tempo, que é a questão da metodologia de ensino, que eu percebo que o professor, ele sai da universidade, ele tem bastante conteúdo, mas método, a didática, isso falta muito mesmo. Né? Então, eu gostei muito. E coloca lá depois no Face, né, coloca lá algumas coisinhas, mesmo embaixo desse vídeo, para o pessoal acompanhar. Participa lá também, que eu acho que vão fazer mais perguntas. Né? E muito obrigado, viu? Então, vamos encerrar aqui. Tá bom. Despedindo, pode se despedir aí. Legal, Ricardo, eu agradeço você, ao Mário, aí, pelo convite, foi, sem dúvida nenhuma, um grande prazer, é pena que acaba, né, que eu disse, tem muita coisa para falar da pedagogia da cooperação, mas eu me coloco 100% à disposição de vocês, amigos e amigas que estão acompanhando, as minhas redes sociais, tá lá, Márcio Tuba, Márcio Tubarão, tem o YouTube, esqueci de falar, Ricardo, eu idealizei e fundei o ano passado a Cooperação em Ação, que é um instituto aí que foca ações cooperativas em prol do desenvolvimento humano. Então, nós temos o Instagram lá, chamado Cooperação em Ação. Então, quem puder seguir lá, Cooperação em Ação. E também é o mesmo nome o nosso canal do YouTube, Cooperação em Ação. Lá no canal do YouTube tem entrevistas, tem também algumas lives lá muito bacana, tem dicas cooperativas, tem dicas de jogos cooperativos lá também. Enfim, vale a pena você se inscrever no canal, acompanhar e compartilhar aí o que você puder sobre a cooperação em ação. Eu, de coração, ficarei muito grato e muito feliz. E fazer um convite. Amanhã, no Instagram da Cooperação em Ação, às 6h30, pessoal, tem um lançamento muito bacana
do segundo encontro nacional da Cooperação em Ação, que vai acontecer no último sábado de maio, onde nós vamos ter o tema meditação e cooperação, indo na linha de que para eu cuidar do outro, para eu cooperar com o outro, eu preciso cooperar com o meu eu. Então, você, Ricardo, Mário, todos os amigos e amigas que estão assistindo aqui, já são os nossos convidados para amanhã, às 6h30 estarem conosco lá na nossa live no Instagram da Cooperação em Ação. Então, Ricardo, meu beijo no seu coração, um grande abraço virtual. Tchau. Sigamos juntos em busca de mais equidade, de mais cooperação e, sem dúvida nenhuma, de um mundo mais solidário. Até mais. Então, Márcio. Muito obrigado. Tchau. Tchau a todos.